D&D. Cara, por que que eu quis falar de D&D? Ah, que surpresa o Salado falando de D&D. É só porque, se você parar pra pensar, toda aventura de D&D é uma aventura de supers. Toda aventura de D&D é uma aventura de supers. Todo personagem de D&D, o personagem de D&D de nível 5, 6, de nível mediano, já é uma coisa tão acima do humano médio, ou do humanoide médio, que você estaria ali na categoria meio Marvel Knights ali, do tipo, os caras que conseguem sair na porrada com 5, 6 pessoas sem se machucar, saca? Começa a entrar um pouco naquela seara, assim, tipo, os poderes de um conjurador de sexto nível no D&D são razoavelmente parecidos com a capacidade de um personagem de quadrinhos, um super-herói de quadrinhos, que não seja fodão, mas que é, em algum patamar, super humano, entendeu? E quanto mais alto o nível, mais forte isso vai ficando. Então, assim, toda aventura de D&D é uma aventura, de certa maneira, de supers. Por isso que se você quiser fazer uma aventura de supers medieval e quiser usar o D&D e quiser fazer um lore mais super-heróico, você pode. Mas se você parar para pensar na descrição de uma aventura de supers, dependendo da situação, você vai ver como ela vai parecer com a descrição de uma história em quadrinhos. De um grupo de heróis se voluntaria para enfrentar a ameaça de uma criatura maligna que ataca a cidade, ou para enfrentar um vilão que planeja usar o seu exército de zumbis para governar o mundo. A descrição de uma aventura de D&D é uma descrição de uma aventura de supers. Então, sim, o D&D é um sistema de supers. Ele talvez não seja visto como tal, mas é. Entendeu? Se o seu personagem de sexto nível, de sétimo nível, que é um nível abaixo do nível médio máximo do sistema, é um cara que tem razoável condição de peitar num X1 um general de exército ou um combatente veterano fodão, você é um personagem super-herói. Você é um personagem super-humano. Então, isso é uma coisa interessante de você pensar. De como a gente, quando narra o D&D, a gente está narrando uma aventura de supers medieval. E você pode simplesmente optar por fazer um lore que esteja associado a isso. Você pode fazer uma aventura de D&D de Eberron, e ela vai ficar uma coisa magipunk ali, e você vai estar narrando uma aventura na linha de um super-heroísmo vitoriano, entendeu? O Marvel 1492? Sim. Marvel 1492 é uma aventura é quase uma aventura de D&D, entendeu? Ela é uma aventura renascentista ali, uma coisa meio assim, mas porra, o Homem de Ferro do 1492 é só um artífice fodão do seu D&D, entendeu? Você vai ter personagens que bem alinhados com as classes corretas. Porra, um monge bem feito vai bater igual um Shang-Chi. Vai bater igual o Capitão América, dependendo da forma. Se você quiser fazer um monge, ao invés dele ser um monge artista marcial padrão, punhos, etc. E se você quiser fazer ele, não, cara, ele luta cravo magá ali, ele luta jiu-jitsu, ele luta alguma coisa nessa linha. Uma coisa mais militar, a arte marcial que os caras aprendem ali, o boxe que o cara aprende no quartel, você tá fazendo um super soldado em última instância. Entendeu? O seu atributo 20, que é o dobro do atributo de força de um humano normal, ele é o dobro só em número, porque o seu modificador é muito superior ao dele. As suas chances de fazer alguma coisa, você consegue fazer sem dificuldade coisas que ele talvez não consiga fazer nem tentando com toda a força dele. Então você é um personagem super-humano em certa instância. É só o fato de você ser capaz de quebrar um cadeado com a mão já é alguma coisa. Porque você precisa não sei na quinta edição, mas no 3.5, para você quebrar um cadeado na mão, você precisava do teste de força CD25. E um cara com força 5 consegue. Né? Força 20, modificador 5. Exato. Né? Com teste de força 25, força 5, tirando 20, 25. Ele quebra com a mão. E você também pode usar o D&D para fazer campanha moderna, tá? Ah, mas como assim? Cara, assim. O que tem na época medieval tem também no mundo moderno. O que você vai ter que tomar cuidado é armas de fogo e tecnologia. Mas de resto, é a mesma coisa. O ser humano tem nível meio.
Você é um guerreiro que tem nível 10. Você tem capacidades. Os seus itens mágicos podem ser, na verdade, poderes. Nada te impede. Entendeu? E aí você vai fazer simplesmente uma aplicação. Um monge com talentos ali. A coisa mais fácil do mundo é você fazer a ficha do Demolidor no D&D. Sim. É uma fase do mundo. Entendeu? Você faz o monge, ele tem defletir míssil, ele tem os saltos lá que o cara dá, ele tem os ricochetes, ele tem sentido zen, blá blá blá. A coisa mais fácil do mundo. Põe uma percepção às cegas nele, arranca os olhos dele e pronto. E pronto. Então, assim, é uma adaptação ridiculamente fácil de fazer para a maioria dos personagens. E as outras coisas você pode fazer com magia inata, etc. Não é. Tá certo. Talvez faça isso. Eu já testei, funciona. Funciona. Talvez eu faça um dia. Inclusive, eu narrei pro personagem nível épico. Mago, 23º nível, no mundo nosso de hoje. Bem legal. Bem legal. Tem que parar o tempo 2 ou 3 vezes por dia. Ele ganhava dinheiro, espionagem industrial. Ele fazia espionagem, ele cobrava caríssimo. E a partir disso, ele começava a juntar relíquias, que ele sabia que no passado existia magia. Então ele começou a procurar essas relíquias. Então ele fazia esses serviços para ter recursos e contatos para achar essas relíquias. E quando ele ia atrás dessas relíquias, ele descobria que essa magia ela tá sumida, mas ela não tá morta. Então começavam a aparecer coisas que estavam ali esquecidas e aos poucos começaram a surgir.